Bom, vamos falar de municípios, falar de política, falar de gastos, né? Falar de fiscalização, porque o assunto agora é de interesse dos 224 municípios do Piauí. Nós estamos recebendo o presidente da PPM, Toninho da Caridade, que vem conversar primeiro sobre a caravana federativa que chega amanhã em Teresina. E aí nós vamos conversar também sobre vários outros assuntos, aproveitando a presença do presidente aqui no jornal O Dia News. Presidente, obrigado pela aceitação do convite, um prazer recebê-lo aqui. Deixar claro que o presidente agora está fitness, viu? Boa tarde Douglas, boa tarde a todos do TV O Dia News. Primeiro, agradecer mais uma vez aqui pelo espaço. Dizer que é um momento muito importante para o municipalismo piauiense. Estamos aqui recebendo o governo itinerante do governo federal, com a caravana federativa, com apoio da PPM, governo do estado e também governo federal, para que a gente possa colaborar, ter essa colaboração do governo federal com os municípios, para que a gente possa desbloquear recursos, tirar pendências e também buscar mais formas de captação de recursos para os municípios piauienses. Presidente, falando em caravana federativa, vamos esclarecer para quem nos acompanha. Em princípio, qual o objetivo da caravana? Olha, o objetivo da caravana é trazer aqui para Teresina, a partir de amanhã, na quarta e quinta-feira, os representantes dos 35 ministérios e vários órgãos do governo federal. É o governo itinerante? É o governo itinerante. Que vai estar aqui em Teresina com os técnicos. É um momento oportuno para os gestores estarem presentes. Muitos dos gestores vão a Brasília para ir em busca dessas informações, tirar essas pendências, como em busca de recursos. Então, você vai ter tudo aqui amanhã, no dia 20 e na sexta-feira, dia 21, essa oportunidade de você pegar todo o raio-x do seu município, como também preparar o município para o futuro. O governo tem vários tipos de novidades, plataformas para a busca de captação de recursos, e é um momento que os gestores vão ter essa oportunidade de preparar tanto as suas equipes, como também entender o funcionamento de toda essa plataforma do governo federal. Então amanhã nós teremos aqui representantes de 35 ministérios do governo federal. Obviamente, a gente espera a presença de todos os prefeitos do Piauí, todos os prefeitos, os 224 municípios representados aqui em Teresina, que vai ser aonde, presidente? Vai ser no Centro de Convenções, a partir de amanhã das 8 horas, já a abertura... Aí vai de 8 a... De 8 até as 18. E isso hoje é quarta-feira? Na quarta. Não, hoje é quarta. Então, amanhã é quinta. Na quinta. E na sexta também? Na sexta. Aliás, na quinta, hoje é na quinta e sexta, 20 e 21. Então, quinta e sexta são 2 dias. E aí os prefeitos vão ter aqui representantes de 35 ministérios. Quer dizer, só a economia de ter que viajar a Brasília várias vezes para conversar com diferentes ministérios. Porque numa viagem só, a não ser que o prefeito passe vários dias em Brasília, ele não consegue conversar com 35 ministérios. Então, é uma oportunidade. Para quê, presidente? No geral, por exemplo, o senhor falou, captação de recursos, saber a situação do município, conhecer novos projetos, dar entrada em projetos, resolver pendências. Quer dizer, é uma oportunidade, pelo que o senhor está apresentando, uma oportunidade de ouro para os prefeitos. Com certeza. Sem contar que a caravana aqui do Piauí vai ter um fato muito importante, que é a presença do presidente Lula, que está marcado para sexta-feira, está aqui no encerramento da caravana. Então, mostra o tamanho do evento, mostra a importância, e com certeza essa atitude do governo de trazer o governo itinerante aos estados, ele fortalece esse vínculo com os municípios e com os estados brasileiros, para que a gente possa andar de mãos juntas, de mãos dadas, em busca do desenvolvimento. Presidente, tem que fazer algum cadastro antecipado para participar do município? Basta o representante do gestor chegar e participar? As inscrições são feitas pelo site, elas são gratuitas, mas tem que ser feita com antecedência para que tenha uma programação, para poder ter uma organização dos eventos, até para a questão das autoridades. Então, o APPM está fazendo esse trabalho, auxiliando os gestores, tanto na inscrição,
como também fazendo inscrição de alguns gestores a pedido do mesmo e também das suas assessorias e dos seus secretários. Então, essa perspectiva é que tenha até mais... para agendar também com os ministérios, né? Até para agendar com os ministérios e esses técnicos poderem ter acesso a todas as informações de cada município. Então, é importantíssimo demais que os gestores se façam presente aqui nesses 2 dias de grande importância para o municipalismo piauiense. Presidente, como é o modelo desta caravana? Os prefeitos, no ato do cadastro, já incluem ali o que pretendem conversar, solicitar, os ministérios que interessam aos gestores, ou isso é discutido lá na conversa com cada técnico? Não, o cadastro é apenas para ter acesso ao evento, para diferenciar secretário, de autoridade, de gestores, mas lá você vai ter acesso a todos os órgãos do governo federal e você pode procurar o técnico e resolver, né, as suas pendências, né, e trazer os seus questionamentos. Então é um momento muito importante. Como é que está a participação, presidente? Participação efetiva, já temos mais de 150 prefeitos confirmados. Acredito que até o final da tarde, até a véspera do evento, deve confirmar aí mais de 90% dos municípios piauienses. Tendo que os prefeitos que porventura não vêm, mas eles estão mandando representantes. Acredito que todos os municípios terão representantes, mas é primordial a presença de cada gestor. 90% dos municípios piauienses é um número significativo amanhã, na quinta e na sexta-feira. Então, só reforçando aqui, você que está nos acompanhando, a inscrição é feita através do site da PPM, não é isso? A gente disponibilizou o link nas nossas plataformas. As plataformas. Então, a PPM está não só realizando a inscrição, mas também auxiliando na inscrição. Se tiver alguma dúvida, o que precisa, o que não precisa, para você participar. E como disse o presidente, se o gestor, por um motivo não puder vir, vai enviar técnicos, os técnicos têm que ser cadastrados também para terem acesso à caravana. Presidente, nós tivemos ano passado uma situação que foi muito questionada pelos gestores, uma situação de dificuldade enfrentada pela maioria dos municípios do Piauí em relação aos repasses do Fundo de Participação do município, como o estado do Piauí também enfrentou problemas com repasses do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. Queria saber do senhor se essa diferença entre o que era a diminuição que ocorreu ano passado já foi regularizada? Foi regularizado, ainda no ano passado, foi equiparado o ano de 23 com 22 e o governo pagou essa diferença, a compensação, para que os municípios não ficassem com as suas contas no vermelho. Então, o governo federal honrou, né, com os municípios o acordo da recomposição do FPM. Esse ano a gente tem uma projeção que o FPM possa ter um aumento de até 15%. Ainda nos indicativos ainda não dá essa média, mas estamos numa média de 8%, 9% de aumento com relação ao ano anterior. Isso fazendo uma média dos últimos meses, desde janeiro até agora? De janeiro até o mês de maio. Mas ainda assim, presidente, a gente ouve de alguns prefeitos que a situação é complicada, que a situação é difícil, que eles enfrentam dificuldades, por exemplo, alguns no pagamento de salários, outros na manutenção de serviços da saúde, porque é uma área que demanda muito recurso, a educação também demanda muito recurso. Nós ainda temos, pelo diagnóstico da PPM, municípios nessa situação, porque o FPM, digamos, é a principal fonte de recurso do município, mas a gente tem essa situação de cada vez mais exigências para os municípios em áreas como saúde e educação e não há uma contrapartida financeira, né? Então você olha para o UBS, você tem manutenção de prédio, funcionários, insumos, você tem remédios, e isso é dia após dia. Como é que essa situação tem sido? Porque aí eu fico imaginando assim, presidente, a luta foi para recompor o FPM. Depois da recomposição do FPM, agora tem essa luta para questão da tabela do SUS e uma série de outras questões. Isso já iniciou-se essa discussão, ainda
é uma pendência que precisa ser resolvida? Já iniciou essa discussão, já de algum tempo a Confederação Nacional dos Municípios, através dos líderes regionais, vem provocando o governo federal para que a gente possa reaver essa questão da atualização dos programas de saúde, que estão há quase 20 anos com o mesmo valor. Né? Houve alguns incrementos na área de odontológico, mas na área de médicos e enfermeiros. Consultas especializadas. Consultas especializadas, não foi feito ainda esse ajuste. A gente espera que o governo tenha essa sensibilidade, até porque há muitos questionamentos jurídicos já, tem alguns municípios que estão entrando na justiça pedindo equiparamento dessas despesas, e eu acho que a União deveria sentar junto com os municípios e com a Confederação para que a gente possa resolver de uma forma administrativa que seria o mais ideal. Temos também um problema grande em todos os municípios que enfrentamos hoje, que é uma questão de saúde pública, que precisa de recursos, e a gente, como gestor e como representante do povo, temos que lutar com a relação de várias crianças com aspectos de autismo. Os municípios estão tendo um alto índice de identificação dessas crianças com autismo e aí falta profissionais. Me permita só um parênteses, presidente. Esse alto índice de crianças com espectro autista, essa descoberta, é porque os exames estão sendo feitos agora com mais frequência? Olha... ou tem um fato específico que possa explicar? A gente ainda não tem algo assim, ainda cientificamente, que possa comprovar o porquê desse aumento, mas que é algo que está acontecendo em todos os municípios, que a gente tem a falta desses profissionais, né, porque você tem que trabalhar tanto a criança como a família, porque a família tem que saber como se comportar com essa indicação, com esse reconhecimento, porque ele traz mudanças na vida das pessoas, né? E a gente precisa de profissionais capacitados para que possam, né, contribuir com a gestão, e a gestão também tem que ter a contrapartida financeira para poder dar apoio a essas famílias. Aliás, só lembrando que quem tem espectro autista, a família tem que oferecer à criança, ao jovem, enfim, um tratamento multidisciplinar, são várias especialidades. Então, imaginar o município ter que contratar diversos profissionais para manter um tratamento como esse, o custo que não é. Vamos só para a gente ter um exemplo, vamos falar de caridade do Piauí. No geral, presidente, o senhor que é prefeito de caridade do Piauí, no geral, como é que está a situação, essa luta que o senhor inclusive tratou desse assunto uma outra vez, mas aí a gente já está em junho de 2024, e eu queria saber como é que está essa luta para manter a questão de UBS, a questão de programas de saúde da família, os investimentos novos na área de saúde, educação, transporte, esse caso específico que o senhor citou do espectro autista, como tratar tudo isso com os recursos que existem? Olha, tem as dificuldades, mas o gestor tem que ter essa sensibilidade de, nesse momento, reconhecer esse problema que está acontecendo em cada município. A gente precisa ter essa equipe para poder dar essa atenção às famílias. Com muita dificuldade, mas a gente tem, de certa forma, essa obrigação. O que nós temos, o que os gestores hoje têm dificuldade é de você realmente encontrar um profissional que esteja disponível, porque você precisa de um fonoaudiólogo, um TO e um psicólogo para ter, principalmente, as ações básicas, né, de atendimento a essas famílias. Então, são profissionais que estão um pouco difícil no mercado de trabalho, e a maioria... Aí a gente está falando de escassez mesmo de profissional, né? Nem questão de valor, de pagamento, não. É escassez mesmo. De profissional. E isso traz uma preocupação ao gestor, porque o gestor, a questão financeira, a gente vai se desdobrar para poder cumprir essa missão. Mas que a gente precisa que o governo federal possa criar um programa nesse sentido, que possa trazer essas crianças para a inclusão e trazer recursos para essa área específica. Presidente, o senhor falou que alguns municípios estão entrando na justiça para pedir equiparação de tabelas, de pagamentos, enfim. Mas também a gente tem a seguinte realidade. Você tem aqui sempre, o gestor, ele sempre olha
dois parâmetros básicos, receita e despesa. Né? E a relação entre receita e despesa, você tem uma questão, né, que impera nessa relação, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, um limite de gasto com o pessoal que não pode ser ultrapassado porque gera penalidades ao gestor. O problema é o seguinte, muitas vezes o município não está na lei de responsabilidade fiscal, não atingiu ou não ultrapassou o limite, mas 2 meses depois, 3 meses depois, o município ultrapassa. E aí, de repente, as pessoas chegam e questionam, mas vem cá, quem foi contratado? Aumentou o número de pessoas contratadas? O que não foi o caso. As despesas com o pessoal continuaram, mas a receita caiu. Então, com essa relação, quando a receita cai e se aproxima, esse índice muda. E aí eu estou falando especificamente de despesa com o pessoal, mas incluindo novamente saúde, educação. Então, tem municípios, e eu tenho conversado com alguns prefeitos, e eles têm relatado isso. Tem alguns municípios que os prefeitos têm sido acionados pelo Ministério Público por falta deste ou daquele serviço, mas como se o prefeito estivesse cometendo improbidade, cometendo desvio de recursos, quando na realidade o prefeito não tem recurso nenhum para manter aquele serviço. Ou seja, a defesa do prefeito, você com o advogado, inclusive, o advogado mostrou, Douglas, está aqui, a defesa é simplesmente, basicamente, a prestação de contas, abrindo as contas públicas para mostrar que não tem como oferecer esse serviço a mais ou aumentar a demanda desse serviço. Como é que a PPM tem lidado com essas situações, presidente? Olha, toda vez que cai a receita, porque a receita ela é flutuante, é pela arrecadação, e a despesa ela é fixa. Então, caiu a receita, subiu o índice de pessoal. Proporcionalmente sobe o índice de pessoal, porque você teve a mesma despesa e os recursos caíram. Nesse ponto de vista de programas com relação, por isso que a gente precisa desse entendimento com o governo federal e do Congresso Nacional, porque tem um entendimento que os programas que são dados ao governo federal, eles não entram, não podem entrar no índice de pessoal. Há um entendimento de alguns tribunais de contas que consideram que programas não é obrigatório entrar no índice pessoal dos municípios. Então, seria importante a União, junto com o Congresso, fazer essa resolutividade, criar esse novo programa, na minha concepção, para esses novos profissionais de especialidades, para que não haja impacto diretamente na folha, né, de pessoal. Mas há hoje uma orientação do governo federal, mas isso não foi, digamos, votado pelo Congresso, isso não está normatizado, isso não está valendo. Os tribunais continuam no julgamento, incluindo essa despesa. Incluindo essa despesa. Tem um fator agravante também que foi votado, não foi nem votado, teve um entendimento do Tribunal de Contas da União, aonde ele considerou que os terceirizados, os funcionários terceirizados entraria no índice de pessoal. E isso é um absurdo, porque se esse entendimento vier a acontecer da forma que está posto lá nesse entendimento, todos os municípios irão ultrapassar o limite de prudencial de 54%. Isso vai ser decidido quando, presidente? Olha, a gente está tramitando, tem uma discussão agora no dia 2 e 3 de julho em Brasília, para tratar da continuidade sobre a desoneração da folha, mas também com esses pontos específicos com relação a uma lei que está para ser aprovada, para que seja desconsiderado os terceirizados, né, da folha de pessoal. E esse outro grupo que o senhor falou também, que além dos terceirizados, saúde, os programas de saúde, não ser vinculado à folha de pagamento. Já existe projeto de lei tramitando? Já existe projeto de lei tramitando. Então, a questão de aprovar, né? Questão de aprovar. De fazer essa... Sobre a desoneração da folha, qual o posicionamento do senhor? Olha, o governo sentou com os municípios, foi feito o entendimento que até nesse ano, o ano de 2024, não seria mexido no que já foi aprovado pelo Congresso, mas o governo e os municípios estão discutindo a forma da desoneração para reonerar de forma gradativa. Então, a gente defende que essa reoneração ela pode ser feita, mas de forma gradativa, e também a discussão
qual a alíquota que vai permanecer, né? Porque o governo defende que volta para os 20% e a Confederação defende que fique nos 16%. Aliás, nos 14%. E aí já tem uma proposta de meio termo de 16% para o retorno da reoneração, mas que isso seria de forma gradativa e seria de 2% ano a ano até estabilizar no entendimento que for firmado entre o governo, municípios e Congresso. Só para quem nos acompanha entender, o governo queria uma desoneração da folha. Os municípios. O Congresso aprovou a desoneração da folha, que é 20% para 8%. E aí isso representaria o que para os municípios? Isso representaria uma economia de 12% na folha de pagamentos no patronal, no INSS patronal. E isso hoje está trazendo uma tranquilidade aos municípios, porque a maioria dos municípios só tem condições de pagar a folha de pagamento. E com esse recurso que está, de certa forma, economizando, vai também o município ter o poder de poder investir também nas áreas prioritárias. Então, na verdade, era 20%, o Congresso aprovou a redução para 8%, os municípios comemoraram, ficou muito... E aí houve agora começou uma rediscussão do assunto para aumentar essa oneração, quer dizer, essa reoneração, 12%, e aí se fala em 16%, você acredita que deva ficar em quanto? Eu acredito que possa ficar entre... não pode voltar mais. Eu acredito que vai ficar entre 14 e 16, dependendo do entendimento, e essa forma gradativa é importante para que os gestores possam se programar. Presidente, tem uma outra coisa que eu queria tratar com o senhor, que é o seguinte: o senhor tem orientado, aliás, eu tenho acompanhado já alguns presidentes da PPM, mas o senhor tem sido muito duro nas orientações. Eu acho que isso é importante, porque não dá para passar a mão, porque passar a mão aqui tem um problema, mas vai desembocar na PPM também, né? O senhor tem sido muito firme quando o senhor fala de datas festivas, né, tipo carnaval, aniversário do município, porque os festejos são datas, embora existam festas, mas são datas mais religiosas, são datas e as festas são mais particulares, via de regra, né? Mas o aniversário não, é de responsabilidade do município. Festas juninas, final de ano, Réveillon. O senhor tem orientado os prefeitos a terem cuidado com o que vão gastar, com os gastos com essas festas, festividades, por conta justamente dessas incertezas, desse ambiente de incerteza em relação aos repasses. Nós temos, inclusive, o próprio Ministério Público se posicionando. Cada município, quando ocorre a contratação de uma atração muito cara, o Ministério Público pede que anulação, pede que não seja feita. Como é que tem sido a receptividade? Os prefeitos têm entendido que havia uma tradição realmente, e eu acho que isso estava até ganhando proporções maiores. Acho que era uma espécie de competição quem trazia a atração mais cara. Entendeu? É verdade, a PPM sempre vem orientando os gestores, né, com relação a eventos. É uma discussão muito grande, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, com as despesas em eventos com grandes artistas nacionais. O que a gente orienta é que há mecanismo para o gestor ir buscar esse recurso, tanto como emendas parlamentares, como também junto ao Ministério do Turismo. A gente pede aos gestores que se abdiquem de gastar com recursos próprios nestes eventos. Então, é uma questão de segurança, é claro que tem alguns municípios que têm uma realidade diferente, são municípios produtores, que têm um ICMS, recursos próprios, né, bem mais do que os outros, e aí ele tem essa folga financeira que realmente possa vir fazer um evento de grande magnitude com recursos próprios. Mas a maioria dos municípios não tem esses recursos, não tem, a maioria vive de transferências constitucionais, e a PPM orienta que esses que têm apenas transferências constitucionais, que não têm uma arrecadação consistente, que eles se abdiquem de gastar recursos próprios com eventos, porque isso pode afetar investimentos na saúde, na educação, e o gestor tem que focar, né, nessa questão principal, que é a orientação, né, junto à gestão municipal. Presidente, e sobre eleições, sobre os gestores que vão
pleitear a reeleição, sobre os gestores que vão sair e que vão apoiar seus candidatos. A PPM também tem tido esse cuidado de orientar em relação às posturas dos gestores, por exemplo, relacionadas a eventos, inaugurações, propagandas. Estamos chegando aqui para a reta final. A partir do dia 5 de julho, todos os pré-candidatos não poderão mais participar de eventos administrativos, nem de inaugurações. É vedado por lei, e isso pode trazer tanto... A partir do dia 5 de julho. A partir do dia 5 de julho. E isso traz vedação, isso pode ocorrer impugnação de candidaturas, pode até evitar o registro, pode prejudicar os candidatos. Então a gente tem que saber, estar bem orientado. A PPM vem orientando os gestores também com relação ao comportamento da gestão com a política, que as eleições estão se aproximando e também se aproxima o período de vedação de muitas ações para quem é candidato à reeleição ou quem está em algum cargo ou então em alguma, ou seja, candidato à reeleição para proporcional ou majoritário. Então, a gente orienta que se abdiquem e tenha sempre essa orientação jurídica para que não confunda gestão com eleição. Presidente, eu queria que o senhor fizesse novamente o convite para quem está nos acompanhando, mas antes só uma pergunta ainda em relação à administração, aí o senhor reforça esse convite. Ao longo dos últimos anos, a PPM tem reforçado a necessidade de uma gestão mais profissional, de uma gestão com técnicos preparados para buscar recursos extras, ou seja, que os municípios não dependam apenas dos repasses constitucionais, que haja, por exemplo, esse contato com técnicos da PPM. O próprio governador Rafael Fonteles tem deixado a Secretaria do Planejamento, a Secretaria da Fazenda, a área econômica e de planejamento, as áreas econômica e de planejamento abertas para os gestores. O senhor tem notado essa conscientização maior dos gestores de ter um corpo técnico qualificado que busque recursos no governo do Estado e no governo federal para ampliar a arrecadação dos municípios? Com certeza. Eu diria que os gestores desses mandatos, desses últimos 2 mandatos, realmente são gestores comprometidos com o seu município, em dar resultados, até porque hoje a gestão ela depende, né, de resultados para o município receber recursos. Os recursos hoje são baseados em resultados, seja na educação, seja na saúde, são incrementos que chegam para quem dá resultado. Então, a política, a administração pública, ela traz esse reconhecimento e, no meu ponto de vista, os gestores estão bem avaliados em seus municípios. A gente nota uma aprovação muito alta de gestores, né? Tem uma média aí de aprovação de 70%, a maioria dos gestores do estado do Piauí. Então mostra que houve uma aceitação da população com a gestão. Se vai haver essa transferência para a área política, aí é outro fato, mas que as gestões municipais estão bem avaliadas, elas estão, porque a gente vem acompanhando de perto a evolução que os municípios vem trabalhando e vem acontecendo de fato lá no cidadão que mora no município. Presidente, reforçando então o convite para quinta e para sexta-feira para a caravana aqui no Piauí. Convidar aqui a todos os gestores, gestoras, prefeitos e prefeitas, né, e seus técnicos para estar presente num momento importantíssimo para o municipalismo piauiense, onde a gente vai ter a oportunidade de estar num local só com todos os órgãos do governo federal, podendo captar recursos, desbloquear recursos, tirar pendências, como também projetar novos projetos, né, junto com esses ministérios, com esses técnicos que vão estar aqui nesse dia 20 e 21, quinta e sexta-feira, aqui no Centro de Convenções em Teresina. Presidente, obrigado pela participação. A TV O Dia vai cobrir os 2 dias de evento, trazer aqui os resultados, conversar com os gestores, com os técnicos, para que a população possa acompanhar esse trabalho importante. Obrigado pela presença, boa sorte no evento. A gente que agradece a oportunidade, estamos sempre prontos aqui para estar discutindo o municipalismo piauiense. Obrigado mais uma vez.